Pois é, pessoal, vamos lá na nossa aula maravilhosa, né? A aula, qual que é o tema da aula, gente, hoje? Escolha profissional equivocada, né? E o conteúdo da aula? Dessa aula 26, né? Então, aí você vai ver, ó, consequências e motivações de uma escolha profissional equivocada. Muitas vezes, a gente precisa mudar de ideia. A ideia aqui é o seguinte, primeiro, a gente vai ver aqui, ó, as flechinhas, ó, o pezinho, tá vendo? Você saber para onde eu vou, né? Primeiro, objetivo, que mudanças de atitude e interesse profissional acontecem e são normais, né? Ou seja, se eu mudar de ideia, não está errado. Eu estou querendo mudar de ideia. Você precisa pensar e não achar errado se eu quiser mudar de ideia, né? Beleza? Identificar o que leva as pessoas a mudarem de profissão, né? Compreender os ciclos profissionais e as consequências de uma escolha equivocada. Tranquilo? Olha só. Exemplos do cotidiano, né? Você tem algum familiar ou amigo, amigo ou conhecido que já mudou de profissão? Né? Tem alguém que já mudou? Peraí. Você já ouviu, já viu alguém mudar de empresa? Trocar de serviço. Sai de um lugar e vai para o outro. Ah. Ou então, de cargo ou função dentro da empresa? Ah. Por que você acha que isso acontece? Isso, as pessoas vão mudando, elas vão amadurecendo, né? Criando mais experiências. Isso. Olha lá, ó. O fato é que somos muito jovens quando escolhemos uma profissão. Um curso técnico ou uma faculdade, um curso acadêmico, né? Conhecemos pouco da vida, do mercado de trabalho e até mesmo sobre nós mesmos. Às vezes a gente está se conhecendo ainda, né? É bastante comum, na verdade, fazer uma escolha e mais tarde perceber que a decisão não foi a mais feliz. Muitas vezes a gente toma uma decisão, começa a fazer um curso, aí, ó, daqui a pouco, esse curso, né? O conselho que eu dou aqui, assim, em off, é o seguinte, você começou um curso, está na metade, termina o curso. Depois você já mudou de ideia, mas termina que aquilo ali vira uma carta, né? Para você ter, a hora que aparecer uma oportunidade, você já tem o curso formalizado. Beleza? Mesmo se você mudou de ideia. Esse descompasso pode gerar ansiedade, insatisfação com o presente, pois o trabalho ocupa grande parte do nosso dia. Gente, a gente passa o dia inteiro trabalhando, né? A gente fica no trabalho o dia inteiro e você passa a não gostar do seu trabalho, isso é complicado. Então, muitas vezes precisa mudar de ideia e esse fato de você, às vezes, está trabalhando e não sentindo bem, não é, vamos dizer assim, ver as variáveis que a gente vai ver nessa aula aqui, que você pode se permitir a mudar de ideia mesmo e passar a ser mais feliz, fazer um trabalho com mais prazer, esse retorno financeiro às vezes até aumenta ou diminui e você tem uma compensação com isso, aí tem que pensar direitinho. Se não nos identificamos com as atividades desempenhadas, o ato de levantar da cama todo dia para trabalhar pode gerar um profundo descontentamento. Você não está entendendo o que é você ter que levantar cedo para ir fazer uma coisa que você não gosta. Não é? Como o trabalho, né? Aí, nesse caso, é difícil a gente pensar. Então, muitas vezes, você começa a fazer pensando que você está gostando, daqui a pouco você muda de ideia. Não é? É preciso ter um plano. Que plano que eu vou ter? Nesses casos, é importante agir. Porém, antes de largar tudo e mergulhar de cabeça em uma nova profissão, nós devemos traçar um plano para mudar, né? Como é que é o plano? Nesse momento, devemos nos questionar aonde eu quero chegar, como eu quero chegar lá, o que é preciso fazer para que isso, para deixar de ser um sonho e se tornar uma realidade concreta. Não é verdade? Nós vamos assistir a um vídeo agora, e o vídeo tem o título Decidi mudar de profissão. A gente tem uma ideia aqui como que é, né? Enquanto ele carrega lá, deixa eu só fechar aqui o microfone. Olá, tudo bem? Nem sempre tomamos as melhores decisões, isso é fato. Às vezes, por circunstâncias da vida ou por falta de informação, optamos por um caminho que, com o tempo, percebemos não ser a melhor opção. Quando isso acontece, nos sentimos infelizes, longe da realização pessoal e profissional.
e até mesmo perdidos. Nesta aula, vamos tratar sobre as consequências de uma escolha profissional equivocada. A escolha profissional equivocada é muito comum. Isso se dá porque começamos nossa jornada profissional muito jovem. Precisamos, aos 17 ou 18 anos, escolher qual profissão seguir, ganhar dinheiro, pagar contas, formar família, comprar uma casa e um carro. São muitas responsabilidades, muitas decisões. E o que sabemos? O que queremos? Só o tempo dirá. É comum, depois dos 25 ou 30 anos de idade, querer trocar de profissão. Até lá, já teremos passado um tempo no mercado de trabalho, entendido melhor como as coisas funcionam, conhecido mais de perto outras profissões. Vamos também ter acesso a mais opções, mais dinheiro para pagar outros tipos de curso e mais propriedade para dizer: eu gosto disso e não gosto daquilo. Então, se você decidir que quer tomar um caminho diferente, mudar o rumo da sua vida, saiba que tudo bem, desde que você pesquise os prós e os contras. E claro, perceba que um novo caminho lhe trará mais felicidade. Atualmente, com as frequentes mudanças no mercado de trabalho, impulsionadas pela globalização e avanços tecnológicos, muitos profissionais decidem fazer um novo curso e desenvolver novas habilidades. Algumas universidades, inclusive, chegam a oferecer condições diferenciadas para ex-alunos que desejam fazer um novo curso. Por vezes, é até possível aproveitar algumas matérias do curso anterior. O mais importante é conheça-se. Procure descobrir do que você realmente gosta, o que faz seus olhos brilharem, o que mais tem a ver com o seu perfil. Converse com outros profissionais da área, com o pedagogo da escola, com o seu professor preferido, enfim, faça networking. Vá em busca de seus sonhos e objetivos. Se para isso é preciso mudar de rumo, não tem importância. O essencial é buscar a realização pessoal e profissional. Escolhas erradas são comuns. Não precisamos nos culpar por elas, mas sim aprender. Para isso, precisamos nos conhecer. Com o tempo, é normal nos identificarmos com uma área ou profissão diferente. Se isso de fato acontecer, um segundo curso poderá ajudar nesse caminho. Até breve! Então, pessoal, sabe que bacana? O vídeo fala até da questão de algumas universidades oferecem um segundo curso já. Você já sai do curso, quem tem interesse, tem um desconto, quando é particular, né? Um desconto para quem vai fazer o segundo curso. O próprio Estado brasileiro tem ofertado a segunda licenciatura para os professores. Eles estão facilitando para que a gente entre e faça a segunda opção, porque muitas vezes a gente muda de profissão. A gente quer mudar de área, quer continuar professor, mas mudar. Por exemplo, eu poderia querer fazer um curso de física, para pegar as aulas de física, por exemplo. Tem vários professores que fazem isso, fazem uma segunda. Então, é um exemplo de abertura do mercado, dessa coisa de eu poder trocar de profissão, trocar de área, né? Esse é o caso, né? Não que seja equivocado, mas você pode ir ampliando. Eu, na Maldivas, você pensa sempre em ativos. Por exemplo, eu me formar no curso, depois eu quero fazer outro curso. As matérias desse curso que eu fiz antes. Sim, matérias afins, né? Eu tenho que estudar de novo. Não, se você fez, por exemplo, um curso de administração, o curso de administração tem cálculo diferencial e integral. Aí você resolve fazer um curso de engenharia mecânica. Lá também tem um curso diferencial e integral, que é o cálculo. E aí você pode aproveitar essa disciplina, por exemplo. Que é onde são disciplinas de exatas aí. E o que eles vão fazer? Ele vai comparar, a universidade, ela trabalha com o processo. Você entra com o processo solicitando dispensa da disciplina. Aí ele faz um aproveitamento da disciplina e coloca no seu histórico. E ao final do seu curso vai estar no seu histórico escolar que você fez aquela disciplina
naquele outro curso anterior, e vai somar a carga horária, porque tem uma carga horária mínima, né, para você cumprir e receber o diploma como engenheiro mecânico, por exemplo. Né? Inclusive, quando eu fiz o segundo curso, meu primeiro curso foi pedagogia, meu segundo curso foi a licenciatura em matemática. As disciplinas pedagógicas, a área de didática, de ensino, eu já tinha, aí eu aproveitei as disciplinas. Então, tem algumas instituições, por exemplo, que faz, por exemplo, mestrado. Eu percebi que esse aqui da UEM, ele considera 10 anos. Se você fizer a disciplina, e é a mesma disciplina do doutorado, você consegue aproveitar a disciplina, por exemplo. Né? Se não tiver um prazo de validade. Tem a faculdade que fala que é 5 anos para aquela disciplina prescrever no seu histórico. Aí precisa, porque a mudança, na época que eu fiz, né? Hoje em dia deve ser mais curto esse prazo. Porque o desdobramento tecnológico, o avanço científico, às vezes você precisa rever algum conceito dentro daquela disciplina. Né? Agora, só comentando, ó, pensando em motivações depois do vídeo, o que faz com que um profissional queira mudar de área? O salário, às vezes ele não está... Às vezes a discussão feita naquela disciplina, né? Às vezes a felicidade que ele precisa, né? Não está conseguindo emprego, tá vendo? O que faz com que uma pessoa permaneça no atual emprego, mesmo estando descontente? A pessoa está descontente com o trabalho, mas ela tem que ficar ali. Acho que é dinheiro. Às vezes a própria comodidade, um tipo de alimentação que ele recebe. Medo de mudar. Ó, o Gusto me deu um exemplo, que esse é o psicológico, né? Medo da mudança é um medo forte esse, né? Ó, o que faz com que uma pessoa permaneça no seu atual emprego, mesmo sabendo que poderia construir uma carreira em outra área? É outra pergunta, né? Então, eu daria esse exemplo do Gusto, que a pessoa tem medo de mudança. A gente precisa ter, até o próprio aula de empreendedorismo, a gente vê, o empreendedor tem que ter coragem, acreditar em si. Né? Eu posso fazer isso aqui, eu consigo gerir pessoas, eu consigo ser uma pessoa participando dessa equipe. E se eu conseguir, por exemplo, coordenar a equipe também, eu vou me dar bem com as pessoas. Lembra das aulas anteriores que eu sempre falei que uma das dificuldades maiores que tem, inclusive aqui embaixo você vai ter que marcar, que eu vou perguntar alguma coisa que eu estou falando agora, uma das maiores dificuldades no trabalho hoje em dia é o fato de você ter que lidar com as pessoas. Tá entendendo? Porque as pessoas, elas são de variadas formas, existem muitas formas de pensamento, que às vezes a gente discorda, mas a gente tem que tolerar, a gente tem que ser tolerado, a gente tem que ter uma psicologia boa, uma boa afetividade com as pessoas, tratar bem, para ser bem tratado. É difícil isso. E tem a questão administrativa, né? Não é só você trabalhar e ganhar o dinheiro. Você tem que permanecer no trabalho com essas pessoas, porque você viu, Marco, que a gente acabou de falar, a gente passa um tempão no trabalho. Se a gente não for uma pessoa que se dá bem com as outras, você começa a criar um conflito, né? Ou então tem alguém conflituoso lá, você precisa apaziguar a conversa. Eu costumo falar assim, seja o algodão entre os cristais. Tem um cristal, pessoa maravilhosa, tem outra aqui, você está no meio ali, você, não, gente, vamos ver aqui. Vamos retomar, tira a ênfase do conflito e coloca a ênfase no processo de construção, de conquista de novos clientes, de levantar o nome dessa marca que você está representando, o nome desse colégio que você está trabalhando, né? Dessa empresa, para que a coisa cresça e você também cresça e se sinta feliz. Né? Vai às férias, e Giovana. Vai estar ali construído e as pessoas gostam de você. Eu gosto de pensar uma imagem, Giovana, assim, ó. Eu penso no corredor que você vai passar. Não seja aquela pessoa que as pessoas entram na sala para não lhe cumprimentar. Seja aquela pessoa que elas vão querer sair para falar contigo, para interagir com você. Seja uma pessoa quista, um advogado querido. Seja uma pessoa que faz falta quando a pessoa não está. Cadê fulano que não veio hoje? Nossa, tem que ligar para perguntar que aconteceu alguma coisa. Seja essa pessoa. Né? Só que eu vou te falar, é difícil. E o que faz a gente desenvolver isso, professor? Participando dos processos de formação. Porque tudo isso que eu estou te falando, a dependendo do curso, ele vai te preparar para lidar com pessoas. Se o curso não oferecer, procure como lidar com pessoas. Teve uma aula de educação financeira aqui que o professor do vídeo ele falou isso. Prepare-se para lidar com pessoas. Isso. Não que as pessoas são chatas, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, são pessoas humanas. Repara, você vê toda a ideia que joga na internet ou no jornal, que você vê falando que tá certo. Sempre vai ter alguém que vai questionar, e você tem que saber mexer com isso. Você não desentender que a pessoa acredita naquilo que você está falando e você respeita essa pessoa.
Na frente, a gente tem que lembrar assim, se eu mostrar o bem aqui, essa pessoa vai acabar transformando. E uma coisa bonita que eu acho, inclusive eu falei com a mestre lá do Evocentro, falei, a senhora, quando a senhora foi diretora aqui, a gente reivindicou, a senhora tinha tomado uma decisão, doutora, a senhora voltou atrás, aquele dia que a senhora voltou atrás, aí a senhora me ganhou. Ela falou, foi mesmo? Eu falei, foi, doutora. Porque a pessoa toma uma decisão agora. A gente foi, argumentou, passou mais 2 reuniões, a doutora voltou, ela percebeu que precisava encaminhar administrativamente uma questão no Hemocentro, a médica voltou, é assim. A gente tem que ter capacidade também e a humildade, às vezes, mudar de opinião. Essa aula está falando isso. Você fez uma escolha, mas você também tem a humildade de perceber que não está fazendo bem para você, é que não está te trazendo uma felicidade, você não está vendo, por exemplo, o sentido na sua vida com aquele trabalho. Muda. Mas aí, agora, a Lauda, antes do vídeo, falou assim, ó, tem um plano, não mude, não. Por exemplo, sai do trabalho e fica sem ganhar o dinheiro. Você precisa de manter essas coisas. Precisa pagar seu celular, fazer isso se manter, né? Então, você faz uma coisa paralela, prepara, na hora que for certinho, você muda, continua, né? Não deixa as pessoas que estão lá. A gente tem uns vínculos que a gente gosta, né, lá? Tem que manter essa coisa, esse network. Vamos ver aqui. Pensando em motivações, alguns fatores devem ser levados em conta para explicar as mudanças ou não mudanças de emprego ou profissão. Segurança, né? Aquela segurança que eu tenho de ter o trabalho, ter o retorno, né? Ambiente de trabalho, né? Isso é importantíssimo. O salário que eu recebo. Às vezes eu mudo de interesse, né? Tem motivo de mudar e tem motivo de não mudar aqui, né? Ó, eu mudei o interesse do assunto, eu não gosto desse assunto mais, eu quero tratar sobre outros, eu quero vender outro tipo de produto. Eu vendo roupa, mas eu quero vender outro produto agora, eu quero vender plano de imobiliário, uma coisa assim. Mudança de situação financeira, muitas vezes eu preciso receber um pouco mais, que agora eu tenho uma família maior, né? Incentivos variados em outra empresa, ou aqui onde eu estou, eu não vou mudar porque aqui está melhor para mim. Benefícios, seja lá no novo emprego vislumbrado, ou aqui, né? Opinião das pessoas também que a gente respeita, a gente leva em conta, né? Situação econômica do país, meu Deus do céu, né? A gente tem que considerar isso mesmo. Ou seja, se eu tenho uma situação econômica igual está agora, você pode fazer qualquer curso? Não, você tem que pensar que você vai fazer. Ah, mas eu gosto de um curso que não tem muito retorno. Você faz primeiro um que você vai ganhar o dinheiro, depois você faz o outro de lazer. Eu quero fazer um curso só para eu fazer em casa alguma coisa ali, então você faz o outro primeiro para você passar a ganhar um dinheiro para se manter, depois você faz esse, que é um pouco de, vamos dizer assim, uma coisa que eu gosto de fazer por hobby, né? Seja, não faz o hobby primeiro, que você tem que ter o dinheiro. A gente vive numa sociedade capitalista. Né? Situação econômica, né? E o processo de autoconhecimento. Esse talvez seja um complicado também, né, Lala? A gente se conhecer, saber o que eu gosto. Né? Isso é difícil, a gente precisa fazer uma leitura, um autoconhecimento, né? E amadurecimento de ideias, igual você falou, as pessoas vão ficando conhecendo mais as coisas, começa a conhecer o comportamento das pessoas, a ver o que as pessoas gostam, você muda de ideia, daqui a pouco você quer abrir uma empresa. Fala, olha, eu vou empreender. De repente, né? Pois é um estudo de caso, né? Eu coloquei assim o Guilherme. Guilherme começou a trabalhar com 14 anos de idade, no programa Menor Aprendiz, né? Depois ele fez estágio na mesma empresa, né? Quando terminou o ensino médio, ele trabalhava na mesma empresa há 3 anos já, e se sentia seguro ali, né? Decidiu cursar administração. Pode perguntar. Como que ele entrou com 14 anos e já me aprendiz? Só pode ficar dentro de um ano, né? Sim, mas é porque ele ficou jovem aprendiz e ficou ali, né? O jovem aprendiz pode ficar. Mas foi efetivado? Mas se ele foi sim, mas ele tem que pegar o período inteiro. Então, aqui seria assim um exemplo, né? E quando ele terminou o ensino médio, ele trabalhava na mesma empresa, já há 3 anos estava ali, com aquele vínculo ali, né? Ele decidiu cursar administração e construir uma carreira a partir desse início. Então, ele começou uma experiência ali de estágio, né? Estou trabalhando, de repente, ali no último ano, ele formalizou de jovem aprendiz, saiu da empresa, terminou o ensino médio, fez administração. Vamos ver para onde é que ele foi agora. Quer ver, ó? Estando já com 21 anos, já terminou o curso de administração e continua trabalhando nessa empresa que ele conheceu lá com 14 anos. De repente, esse é só um exemplo. Ele falou do jovem aprendiz, aí pegou só no último ano. Ficou um ano só, né? A gente consertar e ficar certinho em cima da legislação atual. Prestes a terminar sua graduação e recebeu a promoção na empresa, Guilherme passou
Ele parou e pensou, estou feliz? É isso mesmo que eu quero? É só um exemplo isso aqui, né? Olha só, é isso mesmo que eu quero? Ele percebeu que quando ele passava na frente da sala dos engenheiros de software, ó, pra você ver, a empresa é grande. Tinha uma sala lá que tinha um pessoal fazendo engenharia de software ali, trabalhando, fazendo os programas ali, né? Ele queria entrar ali, pois ele adoraria estar fazendo o que aqueles camaradas ali faziam, e largar a burocracia do setor administrativo, porque ele trabalhava lá no administrativo da empresa. Aí ele percebeu também que tinha uma Ana lá que trabalhava perto dele, que ela assim, ó, sua colega de trabalho, também formada em administração, adorava o que fazia, mas não se achava nem um pouco parecido com ela. Né? Ou seja, não parece que essa menina, eu gosto de, eu queria ser um engenheiro de software. Tá vendo? Aí, o que fazer numa situação dessa? Eita lasqueira! Tem que se colocar no lugar de Guilherme. Ele é um jovem profissional que seguiu um caminho e mais tarde descobriu que não se identificava com o que ele tinha escolhido afinal. Né? A partir desse caso, reflita. Escolhi uma atividade profissional que não condiz com o meu perfil, e agora? Né? Nesse exemplo do Guilherme. Né? Eu devo permanecer no meu emprego, mesmo descontente, mas por causa do salário? Apenas por causa do salário? Sim. Segurança financeira e benefícios da CLT são motivos suficientes para permanecer em uma empresa? Sim. Por exemplo, acabei de casar, comprei um carro, estou fazendo a parcela, eu pago aluguel, como é que eu largo o emprego? Ou então agora, não, eu deixei minha mãe, meu pai, eu moro no centro, eu mudei para Londrina, mudei para São Paulo, como é que você vai largar o emprego? Você tem que ver isso aí, né? Tem que fazer um plano que a gente falou no começo da aula. Por que eu quero mudar de profissão? Quais são os motivos que eu tenho para permanecer onde estou? E quais motivos eu tenho para mudar de rumo? Mudar meu rumo. O que me faz feliz profissionalmente? Isso é um sonho que pode se tornar realidade ou apenas uma ilusão? Que difícil, né? O que eu tenho a perder se continuar onde eu estou? O que eu tenho a perder se sair do emprego que estou? Eita, o que eu tenho a ganhar se continuar onde eu estou? Tem que ver onde é que você está, né? Isso aqui é uma situação assim, lá na frente, que você vai pensar, né? O que eu tenho a ganhar se sair do emprego que eu estou? Você quer ganhar isso? Reflexões, respostas e reflexões. Tenha em mente que é sempre possível mudar, gente. A gente pode mudar, né? O desafio, olha só, Giovana, o desafio é saber como mudar de área ou profissão sem cortar todos os vínculos, né? Fazer uma transição em que você não fique sem um salário ou sem uma garantia de renda. Não é? Como é que você troca sem... Troca não, como é que você sai do lugar sem... Né? Vai que o outro emprego é só... A pessoa não sabe, não te conhece e manda você embora. E aí? Tem que ter uma segurança, né? Os benefícios da CLT são uma segurança tremenda, especialmente no momento atual do país. Então, dependendo da situação, eles são sim motivos para permanecer. Né? A segurança de você ter ali ó, os direitos tudo certinho, o recolhimento do INSS, a questão do FGTS, né? Que é a carteira assinada, garante para a gente, né? Cada situação é única e vai do profissional identificar os verdadeiros motivos que o fazem querer mudar ou permanecer no mesmo caminho. Se Guilherme quer mudar de área e manter sua segurança financeira, por exemplo, o ideal é começar aos poucos. Olha lá a ideia que está dando para Guilherme, ó. Mudar, terminar a graduação primeiro. Eu te falei, né? Ó, ele está fazendo administração, está terminando. Aí que ele ficou pensando naquele negócio de engenheiro de software. Interessei em engenharia de software, só que eu estou terminando a administração. O que eu faço? Não abandono o curso, não. Termino o curso. Olha lá, ó. Terminar a graduação é uma boa forma de ter a carta na manga. Tá vendo? Já formado e mantendo seu emprego, ele pode investir em um curso técnico, por exemplo. Ele quer trocar de área, vai em um curso técnico, por exemplo, na área que ele deseja. Eu quero ir mexer com o meio ambiente. Tem um técnico de meio ambiente ali no JK, à noite. Vai técnico de meio ambiente, um curso nobre esse curso. Tá aqui, de graça, aqui no JK. Professor, eu quero ser técnico de enfermagem. Lá no esse colégio aqui, onde era o Gerardo Braga aí agora, né? Não sei se você está sabendo. Aquele Maria Gorete, que era perto da UEM, lá mudou aqui para o Gerardo Braga. E aí tem um curso técnico de enfermagem. Pois é, tá vendo? Sua tia é técnica de enfermagem? O ideal é fazer a mudança aos poucos para não ficar sem dinheiro e perder o estilo de vida que já tinha antes, né? Sim. Como escolher uma profissão? Como mencionamos no início da aula, normalmente escolhemos uma profissão quando somos jovens. Assim, por mais que pesquisemos as áreas, né?
que nos interessam. Só iremos descobrir nossa vocação na prática, ou seja, depois que a gente começar a trabalhar, né? Estando já inseridos no mundo do trabalho. Contudo, algo que podemos mapear desde o início do ensino médio é a nossa aptidão, nosso interesse natural por alguma matéria ou assunto, né? Ou até antes dele, né? O que mais desperta o seu interesse, por exemplo, é a história? O que é que você gosta? Você gosta de geografia? Você gosta da área de matemática, de física, de finanças? Né? É possível que esse interesse precoce vá ditar sua profissão futura, né? A partir desse interesse, você pode procurar mais informações a respeito dessa área ou assunto, né? Pois no intuito de descobrir quais carreiras e empregos estão atrelados a essa área de interesse que você despertou, né? Às vezes a gente faz na escola uma apresentação teatral, né? E aquela apresentação, aquele texto, lembra você de alguma coisa? Aí você vai pesquisar, interessa, isso que está dando exemplo. Às vezes, na área de matemática, você descobre que você gosta de tecnologia, né? Muitas vezes, na área de história, você descobre que você tem um interesse em construções, em ser um engenheiro civil, porque você lê o texto ali, desperta. Então, a gente tem que ter esse leque, esse golpe de vista de perceber a vocação que a gente tem, né? Perceber o que eu gosto. A gente descobrir quais carreiras e empregos estão atrelados a essa área, né? Assim, desde cedo, você pode ir mapeando as possibilidades. Porém, se lá na frente você sentir o desejo de mudar, saiba que isso é natural. A mudança de emprego é natural, se você acha que tem que mudar, né? É isso. Então, gente, nessa aula de hoje a gente discutiu rapidinho essa parte aí dessa escolha equivocada, né? Uma possível escolha equivocada. E assim, talvez seja assim, dando a permissão, Lucas, dando a permissão a mim, a vocês que estão em formação, eu também estou em formação, para poder mudar de ideia se for o caso e não achar isso errado. Certo? A gente que tem a maturidade sabe o momento adequado para a gente fazer. A principal coisa que teve aqui, talvez, Felipe, seja a questão de você ter um planejamento e fazer uma coisa planejada certinho e não sair desistindo de um curso e de outro. Certo? Fez quase a metade, faltou 2 anos. Eu tinha um amigo na Bahia que ele tinha feito 3 anos de arquitetura. Ele ficava desenhando no caderno, ele tinha vocação para ser arquiteto. Falava, nossa, para formar, vem embora de Salvador. Não aguentou ficar distante da família. Eu fiquei pensando, esse menino podia ter terminado essa arquitetura dele. Ele fez matemática junto comigo lá, um colega. Então, olha, só falando o que a gente fez na aula rapidinho. A mudança de atitude e interesse profissional ocorre porque somos obrigados a escolher uma profissão muito cedo. Tá vendo? O segundo motivo aqui, ó. Segundo tópico estudado. As motivações que levam as pessoas a mudarem de profissão são inúmeras e variadas. A última coisa, as consequências de uma escolha equivocada são a insatisfação com o momento presente e o impulso de mudar, né? É isso, a gente precisa de, muitas vezes, pensar direitinho e ver a vocação da gente. Pessoal, a gente encerra por aqui, a gente se encontra em uma próxima aula gravada ou uma próxima aula ao vivo. Um abraço para vocês.